escritora, cantora e colagista, autora do livro Além da Máscara, que contém poemas relacionados à pandemia de Covid-2019. Hoje eu vou bater um papo com Nayana Iris. Olá, sejam muito bem-vindos aqui à live do Instagram. Eu me chamo Rafael Solon e sou produtor de conteúdo audiovisual para a plataforma do YouTube com o canal Leitura e Imagem. Aqueles que estiverem interessados em conhecerem meu trabalho, o link está disponível aqui na bio. Vou fazer o convite para a Nayana. Vamos lá? Pronto, sempre fico virado para lá. Normal. Acredito que agora não vamos ter nenhum problema com a conexão. Espero que não. Mas vamos lá. Caso aconteça de ter algum atraso ou alguma queda na conexão, eu vou fazer o convite de novo para você entrar na live. Tudo bem? Tá certo. Uhum. Sim, vamos lá. Todos os convidados que estavam aqui, eu peço para eles fazerem uma breve apresentação. Então, Nay, vamos começar. Você pode se apresentar, fale um pouco sobre isso. Certo. Eu sou a Nayana Iris. Desde criança eu escrevo, gosto muito de ler e por isso optei pelo curso de letras, né? Então sou graduada em letras e mestre em literatura comparada. Na época do mestrado eu fui da mesma turma da Raquel Catunda, que esteve aqui com você. Nós fizemos mestrado juntos na UFC. Hoje eu trabalho também como colagista, né? Essa área da colagem, ela surgiu na pandemia, embora eu já tivesse feito alguns cursos de Illustrator, de Photoshop e tal. Eu só comecei a fazer a colocar em prática esses conhecimentos mesmo na pandemia, sabe? Quando eu comecei eu acho que o isolamento social, ele fez brotar muita coisa na gente, né? Antes eu só utilizava esses conhecimentos para fazer estamparia de blusas e tudo que a gente vendia nas nossas lojas, né? Eu e meu esposo, nós tínhamos lojas de roupa antes da pandemia. Então, eu utilizava esses conhecimentos para isso. E com a pandemia foi quando eu realmente comecei a utilizar para colagem, para fazer quadros, tanto colagens analógicas como também as colagens digitais. Trabalhei também como cantora, mas atualmente eu estou mais afastada. Meu esposo e meu irmão e minha família quase toda que são músicos, e aí eu acompanho de vez em quando, mas hoje em dia não trabalho mais com isso. O meu foco mesmo tem sido a escrita e a colagem. E foi também na pandemia que eu retomei essa questão da literatura, né? Eu estava muito afastada, nossas lojas eram em shopping, nós não tínhamos muitos funcionários, então nós ficávamos muito presos nesse ambiente de shopping, né? E aí eu comecei a escrever, eu voltei a escrever, e foi quando surgiu Além da Máscara, porque ele era composto por textos que estavam acontecendo naquele momento, né, de 2020, sobre a pandemia de Covid-19. E foi quando surgiu, de fato, essa primeira ideia de livro. Depois disso, outros projetos estão sendo encaminhados, mas aí a gente vai conversando ao longo da live mesmo. Tá certo. Então, dentre todos os talentos que você tem, a escrita foi o primeiro que despertou. É isso? Foi sim. Na verdade, assim, a escrita porque é por meio da leitura, né? Eu acho que todo mundo que gosta de escrever começa pela leitura mesmo. Mas para mostrar para o público, na verdade, o primeiro foi a música. Porque muito cedo eu comecei a fazer parte de um grupo de canto e fazer aulas de canto. E era um grupo de infanto-juvenil, né? E aí a gente fazia participações, assim, em eventos pela cidade, cantava em confraternizações de fim de ano, aparecendo na TV aqui na cidade também, na época. Enfim, participando de alguns festivais, então eu acho que isso me ajudou muito a ficar mais desinibida, a lidar melhor com o público também. E foi muito importante para a minha formação enquanto professora, né? Quando eu comecei a dar aula, eu nunca tive problema, assim, de lidar com os alunos, de lidar com o público, sabe? Aí eu fui falando aqui, mas eu nem agradeci, dei boa noite para todo mundo, estou vendo aqui o pessoal comentando. Muito obrigada.
E obrigada também, Rafael, pelo convite. Nossa live está só começando, mas eu precisava agradecer também. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Eu gostaria de avisar que quando estivermos chegando nos 20 minutos finais da live, eu vou abrir aqui o chat para que vocês possam fazer perguntas para a Naya a respeito do trabalho dela. Então, vamos primeiro com o bate-papo, que vocês vão ter a vez de vocês fazerem perguntas também para a autora. Fiquem tranquilos. Vamos começar sobre o seu livro, Além da Máscara. Como você falou, ele foi escrito durante o processo de isolamento social, correto? Você passou por algumas situações conturbadas ou de perda pessoal durante esse momento que foi tão drástico da história do nosso país? Sim, eu acho que todo mundo, né, sofreu as consequências da pandemia em menor ou maior grau, mas acho que todo mundo sofreu, né? No meu caso, nós tínhamos as lojas, nós estávamos trabalhando com isso desde 2017. Em 2018 eu parei de dar aula totalmente, nós ficamos só nas lojas, tanto eu como meu esposo. E aí a gente se viu obrigado a fechar, porque não tínhamos como pagar o aluguel. E assim, na verdade, assim, na época das lojas, eles disseram, nós vamos aqui fazer uma pausa para que não se cobre aluguel enquanto não estiver funcionando as lojas, do shopping em geral, né? Só que isso não era o suficiente, porque depois ia ser cobrado. E como é que ninguém tinha previsão de quando nós voltaríamos ao normal? Se voltaríamos ao normal, não tínhamos nada assim, né? E se voltaríamos, se teria público para isso. Até hoje, eu acredito que está mais fraco, né? Que as pessoas que tinham lojas pequenas, como era o nosso caso, só sofreram as consequências dessa pandemia de uma forma geral. Então, tudo isso ficou muito conturbado para a gente, nós nos vimos obrigados a fechar. E esse primeiro momento ele foi muito complicado, foi muito difícil, porque a gente realmente não tinha mais o que fazer, assim, nós não tínhamos nenhuma outra renda, nós não tínhamos, tínhamos financiamento para pagar, enfim, várias coisas que eu acho que muita gente passou. Então foi um período que psicologicamente foi muito complicado até a gente buscar outros rumos, né? Hoje a gente trabalha com salgado, nada a ver. Assim. Além da música, né, que foi muito importante para o meu esposo, para ele se reconectar com a música e para me reconectar com a literatura. Então foi uma redescoberta artística para nós dois também, nesse sentido. E além disso, nós tivemos vários problemas de saúde, né, com a família em geral, assim, de Covid, nós não tivemos ninguém próximo que faleceu, felizmente, mas o avô do meu esposo passou muito tempo internado e ele ficou 10 dias lá internado com ele. Então foi uma situação muito complicada. Nós perdemos um amigo também, um amigo de infância, na mesma época, mas não foi para a Covid, assim. Então tudo isso está no livro, né? Tem um poema que é dedicado a esse amigo que faleceu, de latrocínio, né, no caso. Ele trabalhava com entregas e tal, então todas essas questões, elas de certa forma aparecem no Além da Máscara por tudo ter acontecido durante esse período. O poema que você dedicou ao seu amigo é A Terra Já Não É Mais a Mesma, Vênus? É esse o poema? É isso. Muito bonito esse poema. Eu queria até que você aproveitasse e falasse como foi para você escrever esse verso. Desculpa, Rafael, deu uma travadinha aqui, eu não... Perguntar para você como foi escrever esse verso, porque ele carrega muita melancolia. E eu queria que você falasse para você como foi esse processo de escrita, especialmente desse verso. Então, a Vênus era o apelido, né, dele. E aí, no dia, eu fiquei pensando nessa questão dos planetas também, não é? Fazendo uma analogia a essa questão dos planetas. E Vênus faz tanto referência a ele como uma brincadeira, né? Essa questão Terra-Vênus também. Assim, de uma forma geral, foi bem isso, assim. E essa questão do café forte, né? Me despertar para o irrecuperável, é porque eu soube na noite anterior. Ele começa assim, né? O café forte me despertou para o irrecuperável. Porque eu soube na noite anterior e, na verdade, assim, ele é amigo de infância do meu irmão, eu vi os dois crescerem juntos, era como um irmão para o meu irmão, sabe? E aí eu fiquei doida para ver meu irmão na hora e não tive como,
todo mundo falou, não, vamos, vai amanhã de manhã bem cedo e tal. E eu comecei a escrever durante o dia inteiro, as imagens elas iam surgindo, eu não consegui parar para escrever, óbvio, porque o dia estava acontecendo e nós fomos tomados, né, por velório, enterro, essas coisas. Mas quando eu cheguei em casa, eu fui reunindo todas essas imagens que foram sendo construídas ao longo desse dia, sabe? E É, depois eu enviei foto dele para Lara Tavares e ela se inspirou para fazer aquela ilustração, que é baseada no rosto dele mesmo. o seu trabalho como colagista, ele também está incluso no livro Além da Máscara? Não, Além da Máscara ele é composto por poemas meus, né, uma prosa poética também, e pelas ilustrações da Lara Tavares. A Lara eu conheci através de um trabalho anterior, né, O Amor nos Tempos de Longura, que eu organizei junto com a Vitória Andrade. Nós fizemos uma seleção de poetas do mundo inteiro, que tinha gente assim, de outros países, inclusive, participando, que também falava sobre esse período, né, da pandemia, por isso esse nome, O Amor nos Tempos de Longura. E aí eu conheci o trabalho da Lara porque nós também pedimos para que se enviasse ilustrações, fotografias e tal, e eu fiquei encantada. Então, depois disso, eu entrei em contato com ela e a gente formou essa parceria, né? São 15 poemas, são 15 textos e 15 ilustrações que conversam. Certo. Dos poemas que você escreveu, tanto no Amor nos Tempos da Longura, quanto no Além da Máscara, teve alguns que para você foi, digamos, um tanto desafiador de escrever? No Amor dos Tempos de Longura não tem textos meus, nem da Vitória. Nós fizemos a organização, a seleção mesmo. No sentido de ser desafiador, eu acho que por se tratar de uma época, né, em que questões delicadas estavam acontecendo, nesse livro em especial todos são, sabe? Acabam sendo porque tem uma exposição maior sobre a questão psicológica que eu estava passando, sobre esse processo de luto, sobre a descoberta de fé, não propriamente fé espiritual, mas fé, uma coisa mais pessoal mesmo, sabe? Então, eu acho que todo livro ele tem uma carga emocional muito grande, até porque foram textos que foram sendo escritos não no mesmo dia, não no mesmo, foi uma reunião, né? Na época, eu formava um coletivo com outras escritoras aqui do Ceará, e aí nós íamos fazendo textos semanais sobre temas diversos, mas em geral os temas se encontravam com a temática geral da pandemia, porque nós estávamos vivenciando aquilo. Então eu peguei muitos textos dessa época que eu estava produzindo para o coletivo. E toda semana era uma emoção diferente quando a gente escolhia um tema juntas, sabe? A Yara falou aqui que ela está na antologia, é verdade. Foi aí também que eu conheci o trabalho da Yara. Quantos participaram da antologia, dessa compilação dos Foi? poemas? Quantos Quantas? participaram? Olha, se eu não estou enganada, foram 25 textos. Nós recebemos muitos textos, como eu te disse, do mundo inteiro, mas a gente saiu fazendo uma seleção, né? Tivemos uma curadoria muito forte, assim, e aí foram selecionados 25 poemas, e 25 pessoas também, né? Cada um poema. Tá 25 certo. mulheres, no caso. Ok. No caso, você faz parte de dois grupos coletivos relacionados à literatura, não é isso? Isso. O Tear de Histórias, Sim. o Tear de Histórias, que antes aqui era bem conhecido como Bora Cronicar, que é composto por mulheres nordestinas que escrevem crônicas, por isso esse nome Bora Cronicar, mas depois a gente mudou e hoje é Tear de Histórias, que vai sair coletânea muito em breve também, uma reunião de crônicas escritas pelas componentes, né? E mais recente também temos o Poesistência, e o Poesistência foi uma idealização minha esse ano, tendo a necessidade de ter mais coletivos formados por mulheres que escrevessem poesia, né? Nós temos muitos coletivos voltados para a prosa, para o conto, para a crônica, mas não tantos assim voltados para a poesia. E essa foi uma necessidade de reunir as amigas poetas e para a gente também expor nossos textos. Sim. Há alguns dos poemas seus que eu cheguei a ler, muitos deles tocam muito na questão do amor, mais especificamente na questão da não amorosa.
alguns dos seus poemas tocam no tema da desilusão. Aí eu faço muito essa pergunta para os escritores que comparecem aqui. O quanto da sua obra está relacionado com o seu eu artístico e o quanto está relacionado com suas vivências pessoais? Mas tu acha que tem muita coisa? Porque na realidade eu não acho que eu escreva tanto assim sobre amor, sobre a desilusão amorosa. Na verdade, tem muito uma questão de desilusão de uma forma geral. Talvez a maioria das pessoas, quando leiam, né, faz uma associação é, amorosa, mas não necessariamente, sabe? Tem muito uma questão de desilusão, mas ela é voltada para uma forma geral, com o mundo, então, não necessariamente eu estou falando de alguém e de um ser em que eu tive um relacionamento, entendeu? Pode ser voltado para uma questão de amizade, por exemplo. Inclusive, tenho escrito muitos textos que estão abordando essa temática de uma desilusão mais voltada para a amizade. Só que talvez isso fique implícito, né? E Sim, vai muito sim. do olhar de quem leu também. E assim, eu tenho muitos poemas que são voltados para o cotidiano. Né? Talvez eu faça mais poemas assim, inclusive. Eu estou trabalhando num livro que o título é Antes de Virar Pó. E o Antes de Virar Pó, ele fala muito sobre questões da morte, sobre questões existenciais, sobre memórias da infância, sabe? E aí, assim, a Raquel, ela é minha leitora beta, eu sempre mando as coisas para a Raquel Catunda. E a Raquel sempre fala, Nayanta lembra muito os modernistas, quando faz, os primeiros modernistas, né, de 22, quando faz esse tipo de poema voltado para o cotidiano. Eu acho que tem essa carga, sabe? E sim, tem muito da minha vida nesses textos. Eu acredito que eu tenho uma escrita muito afetiva mesmo, sabe? Que tenha muito autobiográfico. Tá certo. O primeiro poema seu que eu cheguei a ler, eu até deixei ele aqui separado, que eu gostei muito, Eu me sinto em uma bolha inevitavelmente frágil. E esse foi o primeiro assim, que eu li e eu gostei de ouvir você recitando esse poema. Você poderia falar como foi o processo de inspiração para escrever este texto? Eu acho que nessa fase já do antes de virar pó, sabe? Uhum. Porque, assim, todo eu acho que os últimos 2 anos, eles serviram de muita força, mas ao mesmo tempo de muitas modificações para todo mundo, de uma forma geral. Então, teve essa questão das perdas materiais que nós tivemos, perdas também de alguns amigos, de alguns colegas, né, para a pandemia enfim, para a vida em geral. E, e também eu tive uma perda gestacional no ano passado, então todos esses temas, todas essas cargas emocionais, elas são postas na minha poesia, e acredito que é sobre isso que fala essa questão do inevitavelmente frágil, sabe? Já Uhum. nesse ano, assim, esse ano faz um compilado dos últimos 2 anos, inclusive estou cansada de tragédias, então. Existe algum tema para você que seja difícil no processo de escrita, como você falou, a questão da morte? Você diria que é difícil escrever sobre temas relacionados à morte? Não, para mim não, porque eu acho que é o tema que mais martela na minha cabeça desde a infância. Assim, eu fui uma criança com muita crise existencial, porque na época do meu colégio, né, inclusive tem um poema do Antes de Virar Pó que fala sobre isso. E eu descobri que todo mundo morre no jardim de infância, porque eu tinha uma amiguinha que o nome dela era Jéssica, eu coloquei o nome dela no poema, que ela tinha perdido o pai e a mãe com 5 anos de idade, ela já tinha passado por esse processo de luto, que a maioria das crianças não passou ainda. Eu não sabia nem que a gente morria, então quanto mais passar por esse processo de luto, né? E aí ela me contou que todo mundo morre e tal. E depois disso, minha cabeça virou do avesso, assim, eu chegava em casa desesperada, mãe, a gente morre, como assim a senhora vai morrer também? Então eu passei por um processo, assim, de não aceitação, que eu acho que até hoje eu não consigo aceitar. Por isso, por essa não aceitação, não é difícil falar sobre, porque eu tenho muito assunto para falar, entendeu? É tipo isso. Eu acho que as coisas que são mais distantes da nossa realidade,
independente de nos tocar fundo ou não, é que são mais complicadas de serem ditas. Mas aquilo que está em nós, aquilo que a gente reconhece, por mais duro que seja, a gente tem uma facilidade maior de falar sobre. Talvez não tenha uma facilidade de mostrar. Né? Eu conheço muitas pessoas que passaram por traumas que não conseguem mostrar seus textos e tal, quando fazem sobre a temática. Mas fazer em si, construir em si, não é o difícil. Eu posso ler esse fim da fantasia só para poder... Ele diz o seguinte: no jardim de infância, descobri que todo mundo morre, quando Jéssica, minha amiguinha, contou sobre o acidente do pai. De medo, chorei o ano inteiro, consolada em dezembro pela promessa de Natal. Então Jéssica falou que Papai Noel não existe. A carta, o presente e tudo mais, obra dos meus pais. Acho que foi ali a primeira morte que tive. Então, a morte da infância mesmo, a morte do fim de certas fantasias. Porque além da Jéssica me apresentar essa possibilidade da morte, ela também me apresentou essa questão de que Papai Noel não existia, né? Quando eu fiquei super feliz, assim, tipo, finalmente eu estava esquecendo dessa temática, aí vem aí o Natal, Papai Noel existe. Ela, não, mas Papai Noel não existe. Então ela me desiludiu completamente. A minha mãe está perguntando se eu quero ser uma sementinha, porque tem uma outra coisa, assim, né? Depois disso, que eu ficava falando sobre esse tema direto, assim, aí eu falei para minha mãe, aí, o que acontece, né? Ela falou, olha, quem não morre vai ficar para semente. Se você quer ficar para semente, você quer ser uma sementinha, e eu não sabia exatamente o que era ser uma sementinha, né? Então eu disse, não deve ser legal, para ela estar falando desse jeito, não deve ser uma coisa muito legal, não. Isso me lembrou o princípio de Lavoisier, né? Que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Agora, Uhum. uma coisa muito interessante, você falou muito dessa parte um tanto traumática para você que descobriu que é a morte na infância. Você cresceu com uma família assim, com um forte dogma religioso ou não? Bem, assim, minha família ela é católica, né? Mas, assim, na adolescência e início da vida adulta, eu me aproximei mais do espiritismo. Atualmente não frequento nenhuma religião, mas tenho muito respeito, muito carinho, tanto pelo catolicismo quanto pelo espiritismo. Eu acho que o espiritismo ele tem inclusive esse sincretismo mesmo. Então ele não diverge do catolicismo. Ele acrescenta algumas coisas que, digamos assim, se distanciam um pouco no catolicismo, né? Mas a gente onde eu frequentei, tirava-se o texto do mesmo jeito, falava-se das mesmas coisas, só que tinha essa questão da reencarnação que a gente não escuta no catolicismo, por exemplo. Sim. É curioso porque ontem, eu estava participando da live com o Monte Gensho, e eu perguntei para ele como ele lida com a reencarnação. E ele falou dessa questão que a reencarnação já é um conceito que vem do hinduísmo. Então eu percebi que a ideia de reencarnação é muito mais antiga do que o próprio espírito em si, né? E as religiões elas vão se mesclando, se misturando. É o que a gente fala de psicologia comparada, nos conceitos junguianos. Você também é mestre em literatura comparada, certo? Você pode falar um pouquinho sobre os assuntos que vocês trabalham no mestrado de literatura comparada? Assim, na literatura comparada, né, tem outras linhas para se estudar, mas na literatura comparada você vai fazer como o próprio nome diz, uma espécie de comparação, de intertextualidade entre autores, né, ou entre temáticas. No caso, então tem gente que faz o seguinte, estuda um autor em especial e uma temática em especial e faz comparações gerais, né, com aquele autor, faz comparações externas. No caso, eu fiz um trabalho que ele era voltado para a série Para Gostar de Ler, da Crônica, que é uma série da Ática, né, dos anos 70, paradidático, que reunia os textos de 4 autores, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Então, a comparação ela ficou interna, ela ficou entre esses 4 autores. É óbvio que, para falar sobre crônica,
eu tive que fazer um apanhado histórico, falar um pouco sobre como a crônica se desenvolveu desde o início, resgatar aí o Machado de Assis, o José de Alencar, que foram super importantes para a história da crônica, mas, em geral, a comparação ela ficou nesses 4 autores. Certo. Vamos aproveitar a deixa para você falar um pouquinho mais sobre as suas paixões literárias. Me fala um pouco sobre alguns dos escritores, poetas que ajudaram muito na sua construção como escritora atualmente. Pois é, quando eu estudava, eu tinha muito hábito de ler romances, né? E então acho que o primeiro contato que eu tive foi com a obra do Machado de Assis, ainda, sei lá, na infância, eu tinha uns 11, 12 anos, então eu tive um contato com... O primeiro livro que eu li dele foi Helena, e depois eu li Inocência, Visconde Itamar, então eu fui muito para os clássicos assim, da literatura brasileira, né, lendo romances. Depois, na faculdade, eu comecei a ter uma paixão pela crônica. Foi daí que surgiu essa ideia de trabalhar a crônica no mestrado, né? Surgiu ainda na graduação. Participei de bolsa de monitoria, né, e tal, de bolsa de pesquisa na graduação e voltada para a crônica. Hoje eu não trabalharia com isso. Hoje eu acho que eu faria um trabalho mais voltado para a poesia de mulheres, inclusive. Mas na época me fez muito sentido, porque eu estava lendo muito Fernando Sabina. O primeiro livro que eu li dele foi O Encontro Marcado, que é o livro mais conhecido do Fernando Sabina, romance. Depois eu li O Menino no Espelho, O Grande Mentecapto e não parei mais. E aí eu fui conhecendo isso tudo e pela paixão com a crônica, acabei optando por esse caminho, sabe? E na poesia, depois, por isso que eu digo que hoje eu faria diferente, né? Eu tenho uma influência muito forte da Ana Cristina César, Fernanda Young, mais contemporânea, né? Deixa eu ver aqui, Hilda Hilst. Então, todas essas poetas, elas me serviram muito de inspiração. E, claro, assim, eu acho que é muito importante que a gente olhe para o nosso tempo também, sabe? Então, eu me influencio muito, eu me inspiro muito nas mulheres que eu vejo escrever e que estão aqui, estão na contemporaneidade, sabe? Então, eu sempre falo para as meninas lá do coletivo do Poexistência que se me dissessem, quem inspira vocês na literatura, quem te inspira na literatura atual, eu ia dizer vocês, né? Claro, porque nós trocamos muito. Então, a Yara, que estava aqui presente, a Luciana Braga, com quem você também fez uma live, né? A Luciana, ela participa comigo, tanto do Teatro de Histórias, como também do Poexistência. A Carla Paiva, a Karine Vasconcelos, todas elas fazem parte, assim, e as meninas todas, né? Porque eu não estou citando todas, a Patrícia Baldez, enfim. Todas elas fazem parte dessa inspiração. Porque, às vezes, a gente vai buscar longe, vai buscar referências mais antigas e, no final das contas, muito está sendo produzido agora, o nosso tempo é agora, né? E acho que a gente tem que ter atenção para isso. Além da literatura nacional, você também costuma ter poemas de outros autores mundiais, né? Clássicos também da literatura mundial. Tem alguns que você gosta? Perdão, eu acho que a pergunta foi voltada se eu lia literatura mundial também, né? Nacional, se você também entra em contato com poetas da literatura mundial, digamos assim, clássicos da literatura mundial. Sim. Olha, já li, mas não gosto. Não é que eu não gosto, deixa eu tentar me explicar. É que eu não vejo uma aproximação, sabe? Eu vou tentar me explicar. Eu acho que é muito importante, óbvio, mas eu prefiro ler escritores nacionais, porque Sim. Eu tenho uma identificação maior, sabe? Assim, por exemplo, eu tenho uma complicação muito grande com o humor de uma forma geral, sabe? Eu vou assistir um filme de humor e às vezes está todo mundo rindo e eu fico meio assim, por quê? Porque eu tenho uma facilidade maior de rir com aquilo que eu me identifico. E a mesma coisa acontece com a leitura. Então, assim, quando eu vejo um filme, por exemplo, que é voltado para gírias, para coisas que os nordestinos falam, eu morri de rir no Cine Hollywood, sabe? Por exemplo.
E eu teve uma identificação, nem tanto comigo, mas das coisas, das histórias que eu ouvia do meu pai, sabe? Das histórias que quando eu viajava para o interior, eu via dos meus primos falarem, do jeito deles falarem. Então, teve uma questão mais afetiva, sabe? E eu não tenho uma aproximação tão grande assim, a não ser para me inspirar quanto a questões estilísticas mesmo, sabe? Na adolescência eu li muito Rambo. E eu gostava muito dessa questão sensorial, sabe? Sensorial, que tinha nos poemas dele e tal. Mas não era uma coisa que, sabe, não eram temáticas e não eram coisas que me envolviam tanto, sabe? Eu acho que por isso eu tenho uma identificação maior com poetas contemporâneos até, sabe? Sim. Tanto que é muito comum a gente também entrar em contato com a poesia portuguesa, né? Como no caso do Camões, o próprio Fernando Pessoa, a gente também é parte da nossa construção, da nossa cultura. A, Acredito que tivemos uma queda aqui na conexão. Eu vou chamar Nai de novo para participar. Aconteceu também contigo, Lu, não foi? Eu me lembro que quando eu também participei da live com Luciana, também teve uma queda na conexão, é normal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se ela recebeu o convite. Nai? Nai? Sem me ficar pra lá. Pronto. Isso me lembrou porque quando eu também falei com Lu, né, na live que eu fiz com ela, também é a mesma coisa. A conexão também, essa queda, eu tive que chamar ela de novo. Normal. Sim, voltando. Eu estava falando também o quanto você entra em contato com a poesia lusitana, né? Então, as obras do Camões, isso é muito importante também para a nossa cultura. Sim, a gente falou muito da sua paixão por literatura. E com relação a cinema, tem... Fala um pouco sobre os seus gostos gráficos. Sobre o quê, perdão? Esse finalzinho eu não entendi. Sobre as suas paixões cinematográficas. Ah, eu sou uma pessoa que adoro filmes, novelas, enfim, tudo voltados para questões mais históricas, séries, sabe? Sim. Então, por mais que tenha um monte de ficção, eu gosto de coisas com cenários antigos. São as minhas séries e os meus filmes favoritos são nesse sentido, sabe? Então, tenho um cenário antigo já é capaz de eu gostar. E não precisa ser tão antigo assim. Por exemplo, no Cine Hollywood, que eu gostei tanto, é porque tinha um cenário do Nordeste, de algo que me trouxe aproximação, como eu disse, das histórias que eu ouvia, e que mas não era anos 80, assim, então não é uma coisa tão antiga assim, mas para mim já rolava uma identificação, porque é algo que eu não vivi, digamos assim, sabe? Mas eu gosto de coisas mais antigas mesmo, tipo. Eu sou péssima em inglês, né? Então vão me perdoando aí. Formada em letras português. Então, séries, por exemplo, eu gosto muito de Outlander, né? É, eu assisti uma recentemente, Paul Dark, que também era muito herói de guerra e tal. Então, eu sempre. Olha, Dark é uma série que aparenta ser muito complicada, mas o final dela é muito simples. Mas é Paul Dark. A qual? Paul Dark. Paul Dark. Eu achei que você estava falando do que fala sobre viagem no tempo, então, ficção científica. O nome é muito parecido. Sim, mas vamos lá. Você falou sobre a questão da questão de época. Você tem algum momento histórico, alguma parte do período histórico que você mais gosta de consumir? Não tenho uma preferência, não. Nenhuma preferência, né? Porque Outlander também fala sobre... É uma ficção científica também, né? A história Sobre de viagem Outlander. do tempo. Também fala sobre a questão da viagem no tempo. Ela viaja através das pedras e tal. Acho muito legal. Tá certo. Sim, uma outra coisa que eu queria falar é sobre a peça que você está trabalhando, né? É em parceria com o musicista Nico Salles, não é isso? Isso, é o meu companheiro. Ok.
Certo. Eu queria saber uma coisa. A peça Interminável, ela fala sobre a conscientização de relacionamentos abusivos. Vocês Uhum. fizeram pesquisa de campo, entrevistaram mulheres, ou até homens, acontece, é raro, mas que são vítimas de relacionamentos abusivos. Assim, Rafael, na verdade, a inspiração ela veio muito por coisas que nós mesmos vivenciamos, mas também de observação de pessoas próximas, né? Então, óbvio que não vai ter nenhuma citação de ninguém, é uma construção de uma personagem fictícia, mas que tem traços da vida de muitas pessoas que nós conhecemos e de muitas pessoas que nós vivenciamos juntos essa questão da relação tóxica, nós fomos conversando, né? Então, não foi bem uma entrevista, mas temos uma aproximação porque participamos de conversas com pessoas que vivenciaram relações assim, inclusive bem recentemente, né? Então, está muito fresco e e a gente julgou muito importante mesmo, né? Esse convite, ele veio do John White, e ele é diretor, professor de teatro aqui no Ceará, e ele faz amostras de teatro de estudantes já há alguns anos. Então, ele perguntou se nós poderíamos participar, se nós faríamos uma peça, né, para mostrar nessa mostra de teatro, voltada para qualquer tema. A princípio, ele não colocou nenhum tema em especial. Só pediu que realmente a linguagem ela fosse acessível a todos, porque muitos estudantes, muitos jovens vão assistir. Então, acho que nós julgamos, na época, eu tinha uma construção de poemas da temática, sobre a temática, que a princípio iriam para um livro, e o meu esposo estava construindo uma canção que basicamente também falava sobre o mesmo tema. Então a gente, vamos juntar isso e vamos escrever um texto teatral sobre isso, que vai ficar interessante. E aí nós tentamos construir algo que fosse voltado para essa temática e de uma forma bem acessível para que pessoas jovens tivessem essa reflexão, os mais jovens tivessem essa reflexão e essa conscientização mesmo. Certo. No caso, a poesia e a música, de uma certa forma, elas estão muito conectadas, né? A estrutura, a forma de escrever. Para você, compor uma música ou escrever um verso? Assim, eu nunca compus nenhuma música. Não. Assim, no caso, a gente fez essa separação mesmo, né? Eu estou fazendo poemas que eles vão ser declamados, vão ser interpretados junto com o texto teatral, e ele está fazendo as músicas, letra, melodia, enfim, tudo, que são voltadas para essa temática. Então, é uma junção mesmo de poesia e música. Você já teve alguma experiência na parte de teatro? Já fez algum curso voltado para a parte de artes cênicas? Há muito tempo, durante a escola, né, eu participei de algumas pecinhas e tal. O próprio John White, quando era professor, ele foi professor na nossa escola, e aí nós o conhecemos lá. Então, eu fiz pouquíssimas aulas com ele, mas o meu esposo, por exemplo, já fez muito mais e ajudou muito nessa questão dele se tornar, dele também se tornar mais desinibido, dele conseguir se mostrar mais como artista, porque antes ele era muito tímido. Sim. Então, foi mais nesse período mesmo, mas eu não tenho uma experiência atuando, por exemplo, não. Tá certo. Gente, eu vou aproveitar esse momento. A nossa live começou um pouco atrasada, porque também estávamos testando a conexão, mas aí a gente vai ficar só mais um pouquinho, tá? Só um tempinho extra. Mas eu vou aproveitar esse momento para aqueles que estão nos acompanhando até agora, sintam-se à vontade para fazerem perguntas para a Nai a respeito dos trabalhos dela. Então, eu já vou na nossa live. Então, vamos lá. Aqueles que estiverem interessados em fazerem perguntas para nós, sintam-se à vontade, ok? Vamos lá.
Dando continuidade ao nosso assunto, eu tenho uma curiosidade para você deixar algum registro seus diários, começou a escrever durante a infância? Se eu tinha diários, no caso, Uhum. Sim, tive sim, tive meus diários, eu acho que foi o meu primeiro contato de fato com a escrita. E até brinco que não eram segredos tão secretos assim, eram segredos que eu queria mostrar, né? Porque, na verdade, eu queria ser lida, eu acho que todo mundo que escreve quer ser lido. Então, eu pegava, escrevia coisas sobre o dia, sobre as coisas em geral, né, que aconteciam na escola, na minha vida, naquele momento da adolescência. E eu saía compartilhando meu diário, assim, tu quer ler? E eu mostrando para todo mundo o diário. E ele ia circulando pela sala, sabe? Pela sala de aula. Então nunca foi algo que eu escondesse, não, sabe? ok. Quando você começou você já tinha em mente que você queria fazer a sua formação no curso de letras desde pequena? Não, eu queria fazer psicologia. E aí eu comecei a pensar em letras no meu terceiro ano. E diante de todas aquelas dúvidas e milhões de possibilidades, então eu fui vendo aquilo que eu me identificava mais naquele momento. E eu acho que a formação em letras acabou falando mais alto do que a psicologia. Tá certo. Sim, uma outra curiosidade. Eu vi que você tem muitas tatuagens. Uma delas é da Frida Kahlo, né? E tem algumas relacionadas à música. Você já Uhum. tentou fazer alguma tatuagem, digamos assim, de alguma citação, de alguém que você gosta, algo do tipo? Já pensei em fazer algo voltado para a literatura, mas não uma citação em especial, porque eu não saberia escolher, assim, sabe? Eu acho que seria muito difícil para mim escolher, mas fazer algo voltado para livros e coisas nesse sentido, sabe? Eu já tive vontade, tenho vontade assim, de fazer. Tá certo. Sim, você falou também que conheceu um pouco do trabalho da Raquel Catunda. Como é para você trabalhar ao lado dela, assim, de algumas coisas que vocês fizeram juntas? Bem, a Raquel eu conheci no mestrado, né? Como eu te falei, a gente fez mestrado juntas. Era uma turma muito legal. Na verdade, nessa turma também estava a Cadantas, que é muito conhecida aqui no Ceará e hoje reside em São Paulo. Nós fizemos as três mestrados juntas. Na época em si, eu não era tão próxima assim da Raquel. A Raquel, a gente veio se aproximar mais recentemente, durante a pandemia, com uma troca de textos mesmo. Eu comecei a enviar meus poemas para ela e ela se tornou minha leitora beta, assim, oficial. Tudo quando eu estou escrevendo, eu mando para a Raquel e ela me dá alguns feedbacks, assim, muito, muito bacanas. E, assim, nesse início de ano, trabalhando no Antes de Virar Pó, eu enviei o livro para ela, quando ele já estava assim, bem desenhada a estrutura, a ideia, e a gente foi fazendo muitas trocas em relação a ele, ela foi lendo todos os poemas e comentando, e ela me enviou o Mariposos, né, que é o livro que ela estava escrevendo de contos, que deu uma adiada aí, mas que vai sair em breve também. Então ela me enviou para que a gente fizesse o mesmo. No caso, eu lendo os contos dela e ela lendo os meus poemas. E a Raquel, ela tem muito uma questão existencial, assim, ela tem uma questão muito filosófica e tem uma identificação muito grande, né? Embora em gêneros diferentes, a gente acaba se identificando bastante por conta das temáticas. Então, você aprende com o outro quando lê os textos, né? Mesmo que não seja o mesmo estilo literário, mesmo que não seja o mesmo gênero. E é No isso, eu caso, acho que é muito importante essas parcerias, né? O que a gente acaba fazendo na literatura. e como foi para você fazer um trabalho de parceria com a Vitória Andrade? Perdão, pode repetir? Como foi para você fazer um trabalho de parceria com a Vitória Andrade? Sim, esse trabalho do Amor nos Tempos de Longura, né? Foi muito bacana. Nós já nos conhecíamos em 2018, nós nos conhecemos da internet mesmo. E aí, depois disso, a gente fez parte do coletivo Terra Mulher Juntos, na época assim que no início da pandemia. E ela me convidou para nós organizarmos essa coletânea.
Então foi um trabalho muito bonito que nós fizemos, porque é uma reunião de textos de mulheres diferentes, que estavam em lugares diferentes, que tinham vivências muito diferentes, tanto das mulheres que participaram da antologia como poetas, como também das mulheres escolhidas para fazer a curadoria desses poemas. Eram todas mulheres muito diferentes. Nós tínhamos mulheres de diversas regiões aqui da nossa cidade na curadoria, e da região nobre, da região periférica, enfim, mulheres com vivências bem distintas, que fizeram parte de todo o trabalho, da construção da capa até, enfim, da escolha e tudo, foi um trabalho muito minucioso. E nós ficamos muito felizes com os resultados. A partir daí, depois disso, eu chamei ela para fazer o prefácio do meu livro, né? O prefácio do Além da Máscara foi feito pela Vitória. O pós-fácil do atual livro dela, do Humanismo Gemido, foi feito por mim. E a revisão dos 2 livros dela também foi eu que fiz. Da poesia Tem a Força de um Útero e Humanismo Gemido, foi eu que fiz a revisão dos 2. Então, assim, é mais outra parceria literária, né, que a gente acaba fazendo. Eu acho que é bem importante isso de você ter pares, sim, não para que eles sejam o seu público oficial, mas para que eles sejam um norte, né, onde você pode trocar, com quem você pode confiar também. Já tem uma data de lançamento confirmada para o livro que você, no caso, o que você está prestes a Antes de lançar? Bracó, né? Ele já tem uma data? Assim, eu tinha a pretensão de entrar em pré-venda em julho, para lançar ele entre agosto e setembro. Mas com a formação da peça, como ela vai ser lançada muito provavelmente em outubro, eu decidi, né, que eu iria trabalhar uma coisa de cada vez para não ficar atropelado, né? Então eu pretendo que a peça ela saia em outubro e assim que finalizar essa primeira mostra da peça interminável, aí eu entro com a pré-venda do Antes de Virar Pó. E com relação ao seu trabalho no Coexistência, são quantas pessoas que estão participando do Coexistência? Olha, hoje eu acho que nós somos 13, 14, acho que é por aí. Esse trabalho ele começou com um menor número e depois a gente foi chamando pessoas que tinham a ver com o coletivo, que tinham a ver com a ideia que nós queríamos passar, né, com quem nós tínhamos afinidades literárias e tal. Então, hoje o trabalho é isso, e ele anda sozinho, né? Eu tive essa idealização, mas atualmente eu estou um pouco afastada por questões pessoais mesmo, assim, eu não estou conseguindo dar conta dessa organização, e as meninas todas estão trabalhando nisso. A Yara Fez, ela está lançando um livro agora também, vai participar do Prêmio Kindle e tal. E mesmo assim, ela é uma das pessoas que mais está tomando frente, junto com a Karine Vasconcelos, do Soprando Textos, elas estão tomando conta das artes. A Luciana está fazendo a postagem junto com elas. Então, o trabalho ele vai andando sozinho, sabe? Isso é muito bom, porque era isso que eu queria, né? Eu queria idealizar, mas eu não queria um grupo que fosse meu, obviamente. Eu queria um grupo que fosse nosso, em que todos pudessem, né, dar ideias e participar. Vocês costumam se reunir semanalmente? Qual o período que vocês fazem esse encontro? Olha, a gente nunca se encontrou todas. Raramente, assim, porque como tem muitas, né, e nem sempre dá certo, assim. E também tem, por exemplo, nós temos uma integrante que é gaúcha, a Beatriz Borges, da Casa Criatividade Total. E aí, a Beatriz a gente não conhece pessoalmente, nenhuma. E as outras, assim, a gente vai conversando virtualmente, vai combinando encontros em que quando dá para ir, vai, entendeu? Por exemplo, o oficial aí, né, que foi idealizado em São Paulo, a foto das escritoras, e aí todos os estados acabaram se inspirando, e aqui no Ceará nós tivemos também essa foto lá no Dragão do Mar e tal. E eu não pude ir, mas muitas delas estiveram reunidas, sabe, nesse dia. Então é isso, vamos nos encontrando do jeito que dá, e
porque todo mundo também tem muitas ocupações, né? Então nem daria certo a gente pensar e realizar que vamos nos encontrar tal dia, todo mundo, não dá. É certo. Ah, eu vou aproveitar esse momento, Nai. Eu não estou conseguindo te escutar. Acho que teve alguma queda na conexão de novo. Nai, eu vou. Como é que tá a conexão? Não estou conseguindo. Estou escutando bem baixo, Consegue, sabe? Bem baixinho. consegue me ouvir? Agora estou. Estou ouvindo. O seu áudio também ficou um pouquinho baixo. Deve ter sido algum problema aqui na queda de conexão. Pronto. Uhum. Gente, aqueles que nos acompanharam na live até agora, como estamos chegando nos minutos finais, eu vou aproveitar esse espaço para vocês fazerem algumas perguntas para a Nayana a respeito do seu trabalho. Então, está faltando apenas 5 minutos para a gente encerrar. Vocês gostariam de fazer uma pergunta a respeito dos trabalhos dela na poesia, tanto com a peça Interminável e projetos futuros? Sintam-se à vontade para perguntar. Enquanto ninguém vai perguntando, Nai, bora ficar só mais uns 5 minutinhos? Pode ser? Vamos sim. E também que muita gente acabou saindo, né? Na nossa queda de conexão também. Então tá tudo certo, tá tudo bem. E eu agradeço Tinha demais por participar. 7 pessoas conectadas e depois que teve a queda, aí diminuiu. Então, deve ter sido por causa disso, né? Então, mas tudo bem, acontece. Esses problemas técnicos. Eu ainda fico surpreso porque a live de ontem eu consegui fazer, mesmo tendo problemas técnicos no início. Mas para você ter Foi. ideia, quando foi chegando digamos assim, quando foi chegando já, depois que passou os 2 minutos iniciais, a conexão voltou, só que eu perdi todos os comentários da live. Todos. Aí eu tive que pegar todas as perguntas que os meus inscritos fizeram, que eu deixei registrado, para fazer na live. Porque eu não podia checar a aba de comentários para saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta durante a entrevista. Sim, eu queria até te fazer uma pergunta. Como a peça Interminável ela está tocando na questão do relacionamento abusivo, eu participei de uma entrevista com a psicóloga Sheila Parker. Eu não sei se você chegou a conhecer o trabalho dela. Ela tem um livro muito bom que ela fala sobre abuso psicológico. E ela contou todos os relatos, porque ela vivenciou isso, né? Ela passou por um processo desse ao longo da sua vida matrimonial e foi algo muito denso mesmo, quando eu ouvi o relato dela durante a live. Está até aqui gravada aqui no meu Instagram. Eu ia te perguntar se você chegou, digamos, a ler alguns materiais, alguns livros de autoras, né, lidando com essa questão do abuso psicológico. Você chegou a entrar em contato com alguns desses materiais? Sim, cheguei sim. Eu procurei muitos livros assim que falavam sobre o tema. E eu vou citar dois aqui, que são dois trabalhos que eu gosto muito, que são de cearenses. Um é o da Cadantas, Boca de Cachorro Louco, é o primeiro livro da Cadantas. Ele foi feito a partir de um diário dela, enquanto ela vivenciava um relacionamento abusivo. E o outro é um trabalho da Bia, que tem um blog chamado Bia Gente Fina. A Bia, ela tem um trabalho de crônicas, são três, ou de crônicas não, perdão, de cordel. São três cordéis, é uma trilogia de cordéis, em que a personagem central se chama Ana, né? Então tem uma variação dos títulos, Ana e a Desilusão, Ana, mais ou menos assim, eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas esse texto também foi muito importante para mim, porque ele mostra na trilogia, desde o princípio, em que a Ana ela está muito empolgada com conhecer alguém, depois ela vivenciando esse relacionamento, em que ela achava a princípio que ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo, e depois a queda, digamos assim, em que ela percebe que não é, e aí ela começa a voltar, a procurar meios de superar, digamos assim. Né?
Além disso, alguns textos mais voltados para questões gerais, assim, né? Nos coletivos mesmo, né? Nas antologias, tem muitos textos mais soltos, digamos assim, que eu acabei tendo contato nesse período. Certo. Mas, Ah, assim, acho bacana também você ter falado dessa questão da psicóloga, porque eu acompanho psicólogas no Instagram, sabe? Mas eu confesso que a Sheila, né, que você citou, eu não hum, conheço. Vou procurar, realmente, eu acho bacana, ela assim. tem um material excelente. Procure o perfil dela. Ela me segue aqui no Instagram e ela tem um livro que toca nesse tema. E ela fez uma compilação de várias pessoas que sofreram de abuso psicológico. O material é excelente, então eu super recomendo. E, se possível, acompanhe também a entrevista que eu fiz com ela, porque ela descreve tudo que ela passou. É uma coisa assim, muito impactante. Para mim foi muito difícil até entrevistar ela quando ela falou desses assuntos. Foi muito difícil para mim. Assim, eu queria até te perguntar uma coisa. Você, a questão dos seus gostos musicais, você está muito ligada nessa parte da música, né, como cantora. Me fala um pouco mais sobre os teus gostos. Olha, eu tenho um gosto, assim, bem eclético, sabe? Porque eu cresci ouvindo com meu pai, assim, meu pai ele também era cantor, né? Era cantor de coral e tal. Então, meu pai, ele aos domingos, ele sempre colocava as músicas que ele gostava para eu escutar, eu pequenininha mesmo. Então, variava do humor dele do domingo, desde Nelson Gonçalves, Nubia Lafayette, que ele até hoje tem umas manias que nem são do tempo dele, já são coisas mais Sim. antigas ainda, que a mãe dele gostava e tal. Então, Nelson Gonçalves, Nubia Lafayette, ele gostava, mas aí ele ia passeando pelas coisas que eram da época dele mesmo, né? Como o rock nacional, Paralamas do Sucesso, Rita Lee, enfim. Então, todas essas coisas, elas foram me influenciando, né? Depois, já mais adulta, no início, né, na vida adulta, eu participei de uma banda de blues que tinha músicas autorais e eu fui tendo maior contato assim também com algumas cantoras do estilo. E mais tarde eu participei de um grupo musical que eram de músicas regionais, assim, tinha mais uma temáticas regionais, mas o estilo ele ia do forró regional ao samba, frevo, ciranda, tinha músicas assim. Então, eu acho que eu tenho um estilo muito variado, mas hoje em dia eu gosto muito de escutar ainda Maria Bethânia, gosto muito de escutar Caetano Veloso, gosto muito de escutar MPB. Certo. Você também tem um perfil no Instagram que você apresenta algumas dicas sobre colagem, né? Com colagem relacionada à arte, certo? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. O trabalho como colagista, você falou que ele surgiu durante a pandemia, correto? Sim. É, é um tanto difícil de fazer esse trabalho assim de colagem. Me fala um pouco sobre como é o trabalho. É que eu não entendo muito sobre. A colagem ela é muito afetiva, né? Assim, a maioria das colagens digitais elas são feitas pelo Photoshop, pelo Illustrator, mas você pode fazer também colagens digitais que são feitas através de aplicativos de celular, até Canva, esses aplicativos também dá para Sim, fazer colagens para quem quer brincar, né? Digamos assim. Então, não é uma coisa difícil se você quer levar como hobby aquela coisa. No meu caso, eu fiz um curso, né, de Photoshop e de Illustrator, era um curso de ferramentas digitais, em que eu aprendi a mexer nessas ferramentas e, como eu disse no início, né, mais por questão de fazer estamparias de blusa, então fazia artes voltadas para isso, para as estampas de camiseta. E depois é sim, que eu fui colocar esses conhecimentos em prática na colagem, que basicamente eu gosto de pegar um tema central e colocar elementos como se eu estivesse contando uma história mesmo através daquela colagem. Então, quando alguém me encomenda uma colagem, a pessoa acaba ficando até muito emocionada quando recebe um resultado final, porque em geral tem muito da própria história dela ali, tem muito do que ela é naquela colagem, sabe? Das vivências, enfim. Então a pessoa ela vê, ela se encontra, ela se enxerga naquela colagem. Eu acho isso muito tá certo. bacana, sabe? Eu Você, gosto muito você de sente. colagens, deixa eu só te falar, colagens analógicas,
eu gosto de fazer colagens analógicas que são voltadas para textos. Então, às vezes, eu pego Ok. aqui um tema. Esse aqui é da Ana Cristina César. Eu acho que a luz está meio forte, assim. E aí eu Uhum. faço uma colagem que é voltada para o poema, sabe? Assim, meio que para ilustrar o poema. Então, tem o nome do poema que é Noite Carioca, para quem se interessar. Então, eu acabei fazendo uma colagem que foi voltada para ele. Tem outros aqui que, à medida que tá até meio vaziozinho, que eu vou dando para as pessoas que vão vir me visitar, sabe? Você diria que mais algum dom seu pode vir a surgir com o tempo, porque você faz muitas coisas. Colagista, cantora, escritora. Tem mais algum dom seu que pode vir a florescer? Você Olha, sente no isso? momento não consigo pensar assim, em outras coisas que eu tenha interesse, sabe? Eu sempre tive muito interesse pela arte visual e pelo canto também, né, desde criança, e a literatura como uma paixão. Mas outras artes, assim, outros dons, eu não consigo pensar. Até acho bonito, sabe? Mas eu acho que eu não daria conta de fazer tudo. Porque hoje, além desse lado artístico, né, dessas três funções artísticas, eu desempenho o lado salgadeiro também, né, que eu falei para você no início. A gente trabalha com salgados congelados, então e tudo isso demanda muito tempo de fazer recheios e vendas e tudo mais. Pois é. Nai, eu queria aproveitar, como nós já estamos chegando nos momentos finais da live, até porque devido ao atraso, né, e sem falar que teve duas quedas de conexão, mas a gente manteve-se firme durante o papo, isso é o que é mais importante. O mais importante é a mensagem que você tem para passar. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer os agradecimentos finais. Eu gostaria de agradecer primeiramente a todos aqueles que nos acompanharam até agora. E lembrando que o conteúdo vai estar disponível aqui na minha página do Instagram. Para aqueles que não puderam acompanhar a entrevista na íntegra, fiquem tranquilos, porque eu vou colocar o material aqui para vocês assistirem. Então, Nai, aproveita esse momento para fazer seus agradecimentos. O espaço é todo seu. Eu queria primeiro agradecer a você pelo convite. Eu acho que é um trabalho muito bonito esse que você está fazendo, chamando várias pessoas, né? Não somente escritores, mas várias pessoas para contar suas histórias, para contar um pouco do seu trabalho. E acho que é uma forma de todo mundo conhecer mais gente e acabar fazendo conexões ao mesmo tempo uma troca muito de ideias muito bacana. E queria agradecer também a quem passou por aqui, que já saiu, mas que deixou sua mensagem. Eu vi ali que minha família em peso, quase nunca acontece isso. E olha que eu não saio chamando a família, não, sabe? Mas passou por aqui meu tio, minha tia, minha mãe. Então, eu queria agradecer também a essas pessoas por terem passado por aqui. Pronto, mas de qualquer forma, aqueles que não puderam interagir devido à queda na conexão, podem escrever nos comentários o que é que vocês acharam do bate-papo, então sintam-se à vontade. E aquelas perguntas também que não puderam ter sido feitas, podem deixar nos comentários também, porque aí a Nai vai responder pessoalmente. Tudo bem, Nai? Uhum. Sim, sim, sim. Pronto, eu vou aproveitar e agradeço muito por você ter topado, participar do convite, e fico muito agradecido de ver que as pessoas estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui, porque eu faço isso de coração mesmo, eu não estou pensando isso de forma a fazer uma monetização nem nada. Eu faço isso porque eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por literatura, vários tipos de literatura possíveis, né? Eu ainda tenho planos também para escrever os meus poemas, então quando eu tiver com tempo livre, que está muito difícil, eu vou compilar todos eles para ver se eu consigo fazer um lançamento, nem que seja em mídia digital, né? Alguns dos meus Faça isso, poemas eu também eu escrevi maravilhoso. durante a pandemia, então é bom eu pegar esse material e publicar. Nai, tenha uma ótima noite. Mais uma vez agradeço pela sua participação. E surgindo outras oportunidades, vai ser um prazer conversar com você de novo, tá bom? Obrigada, igualmente, viu, Rafael? Um beijão. Um beijão para quem ficou até aqui. Uma boa noite a todos. Boa noite, Nai. Até mais. Tchau, tchau.